uma paisagem árida. O sol ilumina um enorme vazio. Estamos no deserto. E tudo deveria ser assim, sem graça, morto. Mas não aqui. Vulcões, lagos, solo fértil, jatos de vapor jorram da terra. A vida brota no chão seco, surge entre as pedras, aparece no ar. A natureza bruta resiste, encanta. Vestígios de um passado distante, caminho aberto para o futuro. Frio intenso, calor sufocante. Tudo junto num cenário mutante, coberto de cores. E cercado por cordilheiras geladas que recortam o horizonte. Boa noite. Num só lugar, todas as cores da terra. Um deserto vivo no topo das Américas. É este Atacama de tantas histórias que vamos explorar na noite de estreia do novo cenário do Globo Repórter. Aos 38 anos, nosso programa se renova, mas não abandona a missão de levar o mundo para dentro da sua casa. Quantos desafios para mostrar as maravilhas do antigo Império Inca. E quem nos guia nesta terra de montanhas geladas, um chão de sal e o céu mais limpo do planeta é a repórter Glória Maria. Aqui no Atacama, tudo é extremo, superlativo. Esse é o deserto mais alto e mais seco do mundo. São quilômetros de pedra, areia e contrastes. Muitos contrastes. Uma imensidão de histórias, surpresas e desafios. Um mar de areia e o céu. Mas não se engane, esse areal gigante esconde mesmo muitos mistérios. Cruzamos o Atacama de uma ponta a outra durante 17 dias para tentar desvendar seus segredos. Localizado no norte do Chile, o deserto ocupa cerca de 1/3 do território do país. Atravessa 4 regiões e percorre as fronteiras com Argentina, Bolívia e Peru. O dia está apenas começando. Os primeiros raios de sol tingem a lua que ainda brilha no céu. A aura alaranjada, no lento nascer do dia, anuncia uma demonstração da força da Terra. São jatos de vapor d'água lançados das entranhas de um vulcão. Tão fortes e tão poderosos que podem atingir até 10 metros de altura. Um dos grandes espetáculos desse deserto é a formação de um geyser. Esse aqui é o Geyser del Táchio, o maior do deserto do Atacama. Esse fenômeno acontece sempre de madrugada, quando está amanhecendo. E é simples. A água que desce da cordilheira, né, ela vem por baixo da terra, encontra a rocha fervendo e daí acontece essa evaporação. É lindo, mas a gente só pode chegar até aqui. Olha só o que acontece. É sensacional, mas é perigoso. A gente não pode botar a mão na água. A temperatura da água chega a 85 graus. Como ainda é muito cedo, tem gente que assiste ao espetáculo e aproveita para preparar um café da manhã improvisado. Ovos quentes cozidos no calor de um geyser. Não é todo dia que se pode fazer isso, não é? Nós estamos a 4.300 metros de altitude. 4.300 metros acima do nível do mar. E a temperatura agora aqui é de 10 graus negativos. Quando a gente está aqui pertinho, ainda esquenta. Deu 2 passos
e pronto, a gente quase congela. Mas vale a pena tudo, compensa a gente poder apreciar um espetáculo como esse, gente. É lindo, é lindo, é lindo, olha isso. O amanhecer gelado no altiplano nos reserva ainda outra surpresa. À primeira vista parece um coelho selvagem, mas não é. Esse bichinho gracioso é a biscátia, um roedor típico dos Andes. Ele é muito ágil, rápido e percebe quando está sendo observado. A cor meio indefinida se confunde com a paisagem. Quando se sente em perigo, ele consegue escapar facilmente. É preciso aprender, é preciso se adaptar para viver nessa região. No deserto, nada é mais ou menos. A gente vive sempre situações extremas. Ou é muito frio, ou é muito calor. E a gente prova isso olhando para o céu agora, olha só. Aqui em frente está tudo cinza, escuro. Agora, essas nuvens não significam chuva, não. É sinal de que vai pintar um vento forte que pode causar até uma tempestade de areia. Quando a gente olha um pouquinho mais para o outro lado, olha o visual que a gente tem. Do outro lado, lá longe, outra manifestação do deserto, uma tempestade de areia. Nesse ambiente de tanto contraste, a temperatura pode variar em mais de 30 graus no mesmo dia. No pequeno vilarejo de Toconal, as casas são construídas com pedras vulcânicas. Elas funcionam como isolante térmico, tanto para o frio como para o calor. Apesar da chegada dos turistas e de novos hábitos, os moradores ainda tentam viver junto à natureza. Ou seria o contrário? Lhamas, no meio da rua, tranquilamente, como se fossem animaizinhos de estimação. Tomara só que elas não venham para cima de mim. Mas olha, isso é uma coisa rara. A gente só encontra nesses povoados bem pequenos aqui do deserto do Atacama. Olha só, olha aqui, olha só. Ela entra na loja, olha isso. Olha isso. Olha, é como se fosse a casa delas. Olha isso. Não, vai entrar também. Não. Não creio, não acredito. Elas vivem aqui? Oi! Eu nunca vi isso. Essas lhamas já se acostumaram a viver perto de gente. Se sentem à vontade, não se assustam, não fogem. Mas antigamente, esses animais eram selvagens e iam buscar comida em lugares como esta lagoa, a Lagoa de Tebinquiche, uma das mais espetaculares deste deserto. Até mais ou menos 50 anos atrás, toda essa vegetação que cresce nas margens dessa lagoa, a maior do Atacama, era o principal alimento para as lhamas, animal típico dessa região. Hoje tudo mudou. Essa lagoa é uma atração para quem vem conhecer esse lugar. Primeiro, porque ela tem esse cenário deslumbrante. Olha só, ali no fundo, a Cordilheira dos Andes. Depois vê que a gente tem uma surpresa. Olhando, ela parece profunda, mas não é não. A gente pode atravessar de uma margem para outra assim, tranquilamente, caminhando. A água nunca passa daqui. Ela é rasinha. Na parte mais funda, essa lagoa tem, no máximo, 45 centímetros de profundidade. Não é demais? As águas daqui são 10 vezes mais salgadas do que as do mar e refletem de forma cristalina uma paisagem que não mudou com o tempo. Mas, se a imagem permanece intacta, a cultura dos primeiros habitantes dessa região está ameaçada de desaparecer. Um exemplo é a pequena comunidade de Catarpe. A vida moderna vem modificando os hábitos, a rotina aqui no Atacama. Até bem pouco tempo atrás, quase todas as famílias viviam em casas como essa aqui. Hoje tudo mudou. As pessoas só vêm para cá nos fins de semana para preparar a terra para plantar. Assim, olha.
Dona Juanita nasceu e cresceu aqui, mas como a maioria, saiu em busca de emprego na cidade grande. Hoje, ela trabalha para preservar as tradições de seu povo. Dona Juana, 71 anos, e seu Gerardo, 72, não perceberam que o tempo passou. É um casal raro. Não tem filhos, não tem vizinhos, vivem só um para o outro. A casa não tem luz elétrica nem água encanada, mas tem terreno para um pequeno cultivo e para os animais. Eles criam ovelhas, perus e galinhas. Tudo é muito simples. Para chegar à cidade mais próxima, eles precisam caminhar mais ou menos 10 quilômetros. Mas garantem que são felizes assim, isolados do mundo e cercados de terra árida por todos os lados. Para eles, é uma paisagem familiar que não cansa o olhar. Mas que nos surpreende. Olha esse lugar. O que de longe parece ser uma vegetação, de perto, se revela o colorido natural da pedra. Milhões de anos de erupções vulcânicas fizeram deste lugar uma festa de cores. Para onde a gente olha, tem um contraste, uma combinação diferente. A gente tem vermelho, verde. Olha só, são tons que só existem nesse lugar. É o mais colorido de todo o Atacama. É o Vale do Arco-Íris. Majestosas e testemunhas de um passado distante. Essas pedras têm cores variadas por causa dos minerais que existem nessa terra. Cobre, prata, ferro, alumínio, enxofre, carvão, entre muitos outros. O Atacama é riquíssimo em muitos minerais. Um desses minérios fez história, o salitre, que provocou uma espécie de corrida do ouro há mais de 130 anos. Quando se pensa em cidade abandonada, em cidade fantasma, geralmente o que vem à cabeça é aquela velha imagem de filme americano de faroeste. Mas aqui no Atacama, cidade fantasma não é cenário, não é truque de cinema, não. Cidade fantasma existe. Quer um exemplo? Essa aqui que nós estamos, Humble Stone. A cidade foi construída por mineradoras inglesas em 1872. Tudo foi planejado para dar muito conforto a seus funcionários. Igreja, praça, até uma piscina olímpica feita de ferro, onde se realizavam competições. No auge da extração, Humble Stone abrigou mais de 4.000 moradores. Mas, com a descoberta do salitre artificial na Europa, a decadência foi inevitável. Aqui na cidade fantasma do deserto do Atacama, tudo foi mantido praticamente como era no passado. Esse teatro, por exemplo, com capacidade para 350 pessoas e onde se apresentaram grandes artistas, vivia lotado, era cheio de vida. Hoje ele está assim, vazio, silencioso. Faz parte de uma cidade fantasma que é uma espécie de museu a céu aberto e um patrimônio da humanidade. As ruas desertas são como fantasmas das lembranças de um tempo de luxo e riqueza. Uma história real que ficou no passado, sem final feliz. O tempo parou na cidade, mas a vida continua no deserto. Glória Maria estava lá, agora está conosco aqui no estúdio. Boa noite, Glória. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. O que é que você viu mais no Atacama? O Atacama é surpreendente. Lá nós estivemos no Vale de Marte, no Vale da Lua, que tem paisagens do outro mundo. Fomos até o lago mais alto do planeta, que é lindo, olha só, é maravilhoso. E estivemos também numa reserva de flamingos, onde a gente pôde admirar, olha que bonito, eles se exibindo na marcha nupcial. Então não saia daí, é este o espetáculo que vamos ver daqui a pouco. Uma visão impressionante, um encontro de forças da natureza, o deserto e o mar. Lá embaixo está Iquique, uma cidade espremida entre a areia
e as águas geladas do Oceano Pacífico. Imponente, a grande duna El Cerro Dragón se estende ao longo de 4 quilômetros. Em alguns trechos, ela alcança até 500 metros de altura. Mas o Atacama se estende por outros caminhos. São paisagens diversas, inesperadas. O extremo norte é uma espécie de reserva natural de animais que são os parentes andinos dos camelos. Simpáticos, estão acostumados a viver em climas adversos. Nos lugares mais altos, mais distantes e mais frios desse deserto, muita gente sobrevive da criação de ovelhas, lhamas e alpacas. Nós chegamos até uma dessas comunidades. Só aqui são mais ou menos 300 alpacas. Elas são de 2 espécies diferentes e podem ter até 20 tonalidades. No início, elas ficam um pouco assustadas com a nossa chegada, mas logo se acostumam. Estão à vontade. É legal. Olha lá que bonitinha aquelas duas ali. Olha lá, olha. Olha que bonitinho. Estão o quê, namorando? Sim, é que já está em época. Nessa época do ano, as alpacas já começam a namorar. Mas a procriação só acontece normalmente a partir de dezembro. Jaime é pastor e 6 meses por ano ele mora nessa casa longe de tudo. É uma vida simples e dura, um trabalho que passa de pai para filho. Hoje esses animais são a principal fonte de renda das comunidades dessa região. Em povoados como esse, tranquilo, silencioso e que parece parado no tempo, e onde vivem no máximo 5, 6 famílias, que são feitos os produtos com a lã da alpaca. Cada mulher trabalha sozinha na sua casa. Como Dona Filipa, 52 anos, que faz gorro, cachecol e manta, num processo totalmente artesanal. Para se ter uma ideia do trabalho dessas artesãs, elas levam 1 mês para preparar uma echarpe como essa, olha. 1 mês de trabalho, é lindo. Dona Felipa mora num dos 13 vilarejos que pertencem à Comuna Geral dos Lagos. Aqui vivem cerca de 20 artesãs, todas descendentes de índios que tentam preservar a cultura e a forma de viver dos antepassados. É um lugar distante. Mas são paisagens de tirar o fôlego, literalmente. Um dos efeitos da altitude é a falta de oxigênio. Quase 5.000 metros de altitude, quase 5.000 metros acima do nível do mar. A temperatura agora é de menos 10 graus e o vento é assustador. Tudo isso para mostrar para vocês o lago mais alto do mundo, esse aqui, o Lago Xungará. Com certeza, esse é um dos lugares mais bonitos do mundo. São 22 quilômetros quadrados de superfície d'água, emoldurados pelo vulcão Parinacota e uma cadeia de pequenos vulcões. O Lago Xungará abriga mais de 130 espécies de aves e mamíferos. De repente, um condor passa por cima de nós, rasgando o céu. O lugar é tão bonito que a gente até se pergunta se não é uma miragem. É assim em todo o Atacama. Mesmo nas áreas aparentemente mais áridas, sem vida, o inesperado surge no meio do caminho. Como a neve, que esse ano surpreendeu e mudou muito a paisagem. Em alguns pontos, chegou a 2 metros de altura. Esse branco que quase nos cega também confunde. Como imaginar que estamos no deserto com esse cenário? A explicação é simples. Chamamos de deserto a região seca que se eleva até 3.000 metros acima do nível do mar. Mas é essa paisagem branca que envolve o deserto que traz água, vida e vegetação. Existem trechos que tem tanta neve que está lá o pessoal trabalhando
para retirar a neve da estrada, porque senão a gente não pode passar. Aqui, a grande dificuldade é a altitude, 4.200 metros. O ar fica rarefeito, a pressão na cabeça é muito forte. Se a gente não for assim, olha, devagarinho, a gente não aguenta. A respiração fica difícil, parece que a gente vai desmaiar, tem uma sensação de tontura. Tem que andar bem devagarinho, porque senão a gente não consegue chegar em lugar nenhum. No caminho, cruzamos por acaso com uma médica brasileira que me dá um conselho importante. Tem que dar os 10 passinhos, parar, respirar com o nariz, soltar com o pulmão, sabe? Devagarinho você consegue. Eu vou seguir agora a recomendação dela, 10 passos, uma paradinha, 10 passos, uma paradinha, porque tá difícil, viu? Tá difícil. Logo depois encontramos com outros brasileiros, todos jovens, que dão outra dica bem diferente. E vem cá, vocês estão sentindo esse mal da montanha, De jeito 4.200 nenhum. metros? Eu tô aqui faz 4 dias e é como se eu estivesse em casa. Ah, não acredito. Você tá brincando comigo? Não. E você Eu não tô fez quase nada, passando não tomou calor nada? até. O que vocês fizeram? Me conta. A gente mascou coca. Mascamos. A gente mascou coca. Ah, tá vendo barata aqui? Todo mundo masca a folha de coca. Aqui não é proibido. As folhas de coca são usadas exatamente para combater o mal da montanha, a altitude. Bem, se não é ilegal, por que não experimentar também? Eu vou ver se eu consigo aí com essa folha de coca, ver se melhora um pouco, porque tá grave a crise aqui. Assim? Sim, é só mascar. É um pouco amargo. É ruim, muito ruim. Uau! É muito ruim, vai se melhorar tudo que eu tô sentindo. Quase no final da trilha encontramos outro grupo. Adivinha de onde? É uma reunião de brasileiros? É uma invasão de brasileiros aqui, é isso? É tudo carioca? E vocês não estão sentindo esse mal, essa altitude, esse mal da montanha? Há 10 dias já. De férias pela América do Sul, eles estão em busca de lugares exóticos, de cenários diferentes dos nossos, como esta lagoa. Bem, a gente enfrentou a neve, altitude e agora um frio de lascar, mas valeu a pena. Olha só, a Lagoa Miscante, um dos cartões postais do Atacama, tá ali, inteirinha no nosso vídeo. Chegar lá perto é perigoso. Olha só, a neve tomou conta de tudo e não dá para chegar lá perto. É até difícil acreditar que estamos em pleno Atacama. Um lugar de extremos, sempre. Depois da neve em excesso, passamos a secura máxima. Um chão de puro sal. Essa salina em pleno deserto, tão grande que a gente até perde de vista, é o maior depósito de sal do Chile e o terceiro maior depósito de sal do mundo. Ela é também importante por isso, por ser uma reserva natural de flamingos. E tem mais um detalhe. Aqui existe a maior produção de lítio do planeta. Você quer saber a importância disso? Muito provavelmente, a bateria do celular que você usa e a tela da TV de plasma que você tem em casa foram produzidos com lítio retirado daqui. A laguna de Xaxa, mesmo extremamente salgada, é uma reserva de flamingos. 3 espécies vivem aqui. Eles vêm em busca de comida, um micro-organismo rico em beta-caroteno e que dá às aves a coloração rosada das penas. Os flamingos mais jovens geralmente têm as penas mais claras. Outro pássaro comum aqui é o caiti. Olha que interessante o bico desse pássaro. Mas os donos do espaço são mesmo os flamingos. Eles são protegidos por lei. E tivemos a sorte de chegar bem na época da reprodução. A reserva parece um palco, onde eles apresentam uma espécie de balé gracioso e sedutor. A marcha nupcial.
machos e fêmeas andam assim, em cortejo. Um espetáculo que pode durar horas. Num lugar assim, tão grandioso como esse, é fascinante observar os detalhes. O sal forma estruturas rochosas e porosas, um desenho simples e bonito. É o deserto, um lugar onde os elementos brincam com a nossa imaginação e parecem nos transportar para cenários de outros planetas. Este deserto pode ser observado dos mais diversos ângulos e, com um pouco de boa vontade, a gente chega em lugares como esse aqui, o Vale de Marte. Não precisa nem dizer o motivo do nome, basta olhar em volta. A paisagem é espetacular. Para onde a gente olha, tem um detalhe diferente. Os pesquisadores da NASA acreditam que o Vale de Marte seria o lugar da Terra mais parecido com o planeta vermelho. Assim na Terra como no céu. Perto dali, o Vale da Lua nos leva para uma outra galáxia. Um lugar onde a gente parece sentir o silêncio. O sol se põe. Um jogo de luz e sombras colore tudo. A sensação é mesmo que estamos em outro mundo. Glória, então você confirma que o céu mais limpo do planeta é o do Atacama? É verdade, sim. Tanto que lá foi o lugar escolhido pelos astrônomos para instalar o telescópio mais poderoso do mundo. É o projeto ALMA. Olha só, que incrível. Será que com esse projeto vamos alcançar o lado invisível do universo? Vamos ver. Veja a seguir. Na imensidão do Atacama, passado e futuro nos fazem mergulhar num mundo de mistérios. Das marcas na Terra às estrelas no universo. O clima seco, a ausência de nuvens e a altitude transformam o céu do Atacama num dos mais limpos do mundo. Aqui as estrelas parecem brilhar ainda mais. E são estudadas, observadas, pesquisadas por olhares diretos, precisos. O ALMA é um grandioso projeto científico que tem o objetivo de construir um radiotelescópio que vai englobar 66 antenas transportáveis como essas aqui. Hoje já existem 18 instaladas. O que os astrônomos querem, quando tudo estiver pronto, é poder apontar todas essas antenas numa mesma direção, para o mesmo objeto astronômico. Assim, eles vão ter uma capacidade de observação do universo 10 vezes maior do que se tem hoje. A previsão é que o observatório só comece a funcionar com plena capacidade a partir de 2013. Esse ano já começa a primeira etapa de observação com 16 antenas alinhadas. Nesse período preliminar que vamos abrir, já vamos ser o instrumento mais poderoso na história da humanidade. Quem nos conta tudo isso é o astrônomo Antônio Ares Gebrim, um dos mais importantes do projeto ALMA. Ele tem mãe brasileira e pai chileno. Antônio acredita que esse projeto vai trazer respostas que a humanidade persegue há séculos. De onde viemos? E para onde vamos? Um dos objetivos principais de ALMA é entender como se formaram os planetas do nosso sistema solar e como estão se formando outros planetas na nossa galáxia e no universo. O projeto ALMA atrai pesquisadores de todo o planeta. Para a gente poder mostrar as 18 antenas, que já estão instaladas dentro do projeto ALMA, a gente precisa subir até 5.000 metros de altitude. Para isso, toda a equipe tem que ser submetida a um exame para saber se a pressão está ok, o nível do batimento cardíaco também. A equipe toda foi examinada e autorizada a subir. No caminho, o vulcão Licancabur, majestoso, bem ali na nossa frente. De repente,
Cruzamos com um veículo que chama a nossa atenção. Estranho, grande, diferente. Esse carro foi desenhado e construído especialmente para transportar antenas para observar o céu aqui no Atacama. Só existem 2 em todo o mundo. Os 2 estão aqui no Projeto Alba. Todas as informações captadas pelas antenas são mandadas para um supercomputador que também está instalado a 5.000 metros de altitude. Para quem trabalha aqui, o maior desafio é enfrentar o ar rarefeito. O engenheiro eletrônico Alejandro conta que a altitude provoca um estado de esgotamento e sono intensos, o que pode levar a erros graves. Deixa eu te explicar isso aqui que ele tem, é uma fonte de oxigênio. Vira aqui para mostrar, olha. Ele tem uma garrafa de oxigênio e todo o tempo, e todo o tempo ele trabalha assim. Agora imagina a gente aqui e sem esse oxigênio. O negócio aqui está puxado. Desse laboratório se tem uma visão completa das antenas. Essas imagens aceleradas foram gravadas durante uma noite inteira e mostram o funcionamento do radiotelescópio durante um teste. O Atacama segue antenado nas galáxias, mas com um pé na história. Esses imensos desenhos chamados de geoglifos também provocam muitas perguntas. Quem fez? Com que objetivo? São mais de 900 figuras ao longo de 4 quilômetros. Pesquisadores acreditam que foram feitas há mais de 1000 anos para orientar antigas caravanas. Uma maneira de indicar o caminho correto a seguir. Nesse deserto a gente está sempre fazendo descobertas. Agora nós estamos conhecendo o que restou da passagem da civilização Inca por aqui. São essas ruínas que existem há mais de 500 anos. E é impressionante, né? A gente vê que tudo se mantém como no passado. Daí a gente se pergunta, como é que isso é possível? É simples. Aqui é deserto, não chove. Então tudo foi preservado. Para arqueólogos do mundo inteiro, a região toda é vista como um tesouro. Nós conversamos com um deles, o brasileiro Mark Ruby, que vive aqui há 4 anos. O que você tem aqui, na verdade, são peças únicas de madeira, tecidos impressionante, e com alguns deles com mais de 1000 anos de idade. Então você tem um acesso a uma parte da pré-história que você não tem acesso em outros lugares. Aqui funcionava um centro administrativo e era considerado um ponto estratégico. Na encosta do morro, ainda está preservada a trilha por onde as caravanas passavam. Hoje, as estradas desse deserto atraem aventureiros de todas as partes do mundo. A gente resolveu parar o casal que estava no carro e, por coincidência, são brasileiros. Ana e Rodrigo. Eles revelam que não estão numa viagem de férias, mas realizando um ambicioso roteiro. O casal pretende cruzar todos os países das Américas em 1000 dias. Acho que tem a ver com a nossa paixão pelo mundo, pela terra, pela natureza. E eles seguem caminho em meio à poeira e desafios do Atacama. Tá aí, gente interessante, hein? Mas eles ainda têm muito deserto a percorrer, o Atacama é imenso. E olha a água aí, Glória. Nós encontramos o oásis, Sérgio. Nós tivemos um lugar com piscinas de água natural, quentinha, que dizem, né, tem até a propriedade de curar reumatismo. E encontramos também plantações de laranja e uva em pleno deserto. Então surpreenda-se no próximo bloco. O Atacama é o deserto mais seco do mundo porque aqui praticamente não chove. Por ano, a média de chuva é de 10 milímetros. É a água que desce da cordilheira que traz vida, fertilidade. Imagina, em pleno deserto, você encontrar um lugar assim, um oásis de verdade.
encravado num cânion. Esse é o oásis do Gerê. E ele é único porque aqui existem diversas espécies de árvores frutíferas. Aqui tem maçã, uva, laranja, romã, só pera. Existem 8 espécies diferentes. O cânion é protegido por paredes de mais de 20 metros de altura. A época das frutas começa só em dezembro, mas com um pouco de sorte. Esse aqui é um pé de laranja. E tem laranja ali, olha. Não dá para aguentar. A gente está aqui andando há horas, sofrendo. Tem pouca água. E olha só, essa laranjinha aqui, ninguém tasca, é minha. A pequena agricultura no Atacama ainda é feita de forma tradicional. Essa plantação fica em Socaire, um vilarejo a 3.200 metros de altitude e que tem apenas 120 habitantes. Mas a cidade símbolo desse deserto é São Pedro de Atacama, que tem no máximo 5.000 moradores. Por aqui passam viajantes do mundo inteiro, gente que quer conhecer a verdadeira natureza da terra. Uma terra que a gente descobre que pode ser surpreendentemente colorida. Quem chega a esse deserto precisa de um tempo para se acostumar. Depois de uma semana no deserto, enfrentando durante o dia um sol assim, olha, de rachar. A paisagem árida, clima seco, um calor de sufocar. Tudo que você quer é o quê? É um pouco de sombra e água fresca. Daí, quando a gente encontra um lugar igual a esse, parece que é um sonho, uma miragem. As termas de Puritama formam mais um oásis nesse deserto. A água das piscinas naturais é quentinha, tipo 30 graus. Mas não dá para esquecer. Estamos num lugar de extremos. No deserto é assim, quando tem sol, é um calor que ninguém aguenta. Agora, quando a gente está na sombra, é um frio de rachar. Todo o lugar é protegido por esses enormes paredões que quase impedem a passagem dos raios de sol. A toalha, a canga de praia das pessoas é o que? É um cobertor. É brincadeira. Olha só, até edredom tem aqui, olha. Olha só. Dizem que essas águas são boas para a saúde e que curam principalmente reumatismo. Mas a verdade é que quem vem aqui não está em busca de tratamento, mas simplesmente aproveitando a oportunidade rara de sentir a importância de estar num oásis em pleno deserto. Nós nos despedimos do Atacama, levando na memória a força de um lugar em que a terra se exibe soberana. Bem, nosso programa está terminando, mas Glória continua com vocês. Pois é, Sérgio, nós vamos agora ao bate-papo com os internautas. E quem quiser pode conversar comigo através do site do Globo Repórter. Fiquem agora com a sua novela das 11, O Astro. Tenham um bom fim de semana. Bye, bye.